a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre todos nós, amém? Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar a Igreja Presbiteriana pela atitude, pelo projeto, pela Conferência Mundo. Nós sabemos a relevância desse evento para a Igreja Evangélica, e não apenas para o contexto evangélico, mas para todos aqueles que estão participando, acompanhando, etc. Fico muito feliz por estar aqui. Como disse Osmar Ludovico, a Igreja de Jesus é simples. A Igreja de Jesus é uma roda de amigos em torno do amigo maior. Isso é a Igreja de Jesus. Eu me sinto numa roda de amigos em torno do amigo maior. Esse amigo é Jesus. E nós nos sentimos muito à vontade. Vamos para o texto, queridos? Marcos, capítulo de número 1. Antes de ler o texto, eu vou dizer quais são os versículos. Eu quero fazer uma introdução à introdução. A grande proposta da conferência é responder à pergunta: o que é o Evangelho? Essa é a grande proposta. No fundo, essa é a grande proposta. O que é o Evangelho? E você pode pensar, essa é uma pergunta muito básica. Verdade, é uma pergunta bastante basilar. No entanto, apesar de ser uma pergunta básica, as respostas que nós temos a essa pergunta são respostas profundas, poderosas e eternas. O que é o Evangelho? O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não seria equivocado da nossa parte entender as palavras do apóstolo Paulo à luz da síntese do pastor John Piper, citado ontem por pastor Renan, quando o pastor John Piper, em sua tese, diz que Deus é o Evangelho. O que é o Evangelho, portanto? O Evangelho é Deus. Mas aí nós levantamos uma outra pergunta: quem é Deus? Aqui a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque nós não podemos definir quem é Deus. Deus, ele não pode ser definido, porque quando você define algo, você limita. E como Deus não pode ser limitado, Deus não pode ser definido. Quer um exemplo? Quando Deus se revela a Moisés, Moisés faz uma pergunta: quem é o Senhor? E aí Deus diz: eu sou o que sou. Ou, dependendo da variante textual, eu serei o que serei. Mas eu prefiro eu sou o que sou. Eu sou. Não é à toa que nós defendemos, que cremos num Deus que não existe, mas um Deus que é. Nós não acreditamos num Deus que existe. Um Deus que existe é um Deus que pode ser detectado. E aquilo que pode ser detectado é aquilo que veio a ser. Deus não veio a ser, Deus é. E já que Ele é, o mesmo não pode ser definido. Nós não podemos definir Deus, nós não podemos colocar Deus num conceito. Deus não cabe dentro de um conceito. Agora é curioso observar que Deus cabe dentro de um homem. E este homem, nas Escrituras Sagradas, é Emanuel, Deus conosco. Você quer saber quem é Deus? Olhe para a pessoa de Jesus Cristo. Eis o grande milagre, Deus se fazendo homem. Como é que Deus se revela, ou se manifesta, melhor dizendo, através de um ser humano? Eu não sei explicar isso, é um milagre. Jesus de Nazaré, filho adotivo de José, nascido da Virgem Maria, 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Se você deseja, portanto, conhecer a Deus, eu convido você a olhar para a pessoa de Jesus. Somente olhando para Jesus é que nós podemos ter uma visão mais privilegiada acerca desse Deus. É por isso que eu convido você
a olhar para o texto de Marcos, quando nós iremos ler um texto que nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Marcos, capítulo de número 1, e nós iremos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 35, e nós iremos fazer a leitura até o versículo de número 42. O texto nos diz assim: levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que estavam com ele. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que ali também pregue, porque foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e o leproso ficou limpo. Espírito Santo, nós precisamos da assistência do Senhor neste momento. Nós precisamos compreender mais do Teu Santo Evangelho. Nós estamos aqui para isso, Senhor, para conhecer mais de Ti. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, opere poderosamente nos corações, a partir da exposição das Escrituras Sagradas, a partir da verdade do Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, é sabido por nós que na criação nós percebemos que Deus outorga a coroa da criação ao homem, responsabilidade e dever sobre a criação. Responsabilidade e dever para administrar boa parte da criação. Cultivar, guardar, preservar o jardim, vigiar, dar nome aos animais, dominá-los. Tudo isso o Senhor delegou ao homem como tarefa. Portanto, o homem recebeu da parte do Senhor, o Deus Criador, o homem recebeu certa dose de soberania sobre parte da criação do próprio Deus. E é interessante, queridos, que apesar da queda e dos efeitos da mesma, escute só isso, apesar da queda, apesar do pecado ter afetado a raça humana, apesar dos efeitos do pecado, não obstante, o homem não perdeu por completo a sua capacidade de administrar a criação. Tomemos como exemplo a capacidade que o homem ainda tem de dominar os animais, de adestrar certos animais nocivos e perigosos à vida. Nós temos o dom ainda de adestrar cães raivosos, encantar cobras venenosas, adestrar elefantes enormes. O homem tem esse poder ainda. O homem tem essa supremacia. Eu, por exemplo, tenho experimentado isso todas as vezes que vou à casa da minha mãe. Ela tem um gato chamado Vitor Hugo. Eu chamo de Vitinho. E ele sofre de esquizofrenia. É muito interessante porque toda vez que eu vou até a casa da minha mãe, ele corre e fica correndo para um lado para o outro. Eu acho que, sei lá, escutando vozes, ou vendo alguma coisa, e ele fica para um lado para o outro. E quando eu me aproximo, ele começa a ficar um pouco agressivo. E eu vou para cima dele e o seguro, e ele fica, sabe, querendo me arranhar, me morder, e eu seguro ele, domino mesmo assim, aquele gatinho,
parece um leão selvagem, eu prendo ele no chão, porque eu tenho autoridade sobre ele. Ele não pode mais do que eu. E Deus me deu essa autoridade para dominar o gatinho que quer tirar a minha paz, que fica perturbando lá. Não pode. Se você tem um cachorro que dá trabalho na sua casa, não pode. Você é a coroa da criação, você tem soberania sobre o seu cachorro, o seu gato. Por favor, não deixe o animal tomar conta da sua casa. Mas, amados, agora percebamos uma coisa. Apesar de nós termos ciência de tudo isso, o grande perigo consiste quando nós confundimos um cordeiro que pode ser cevado e abatido com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande problema reside quando nós não fazemos a distinção entre um leão selvagem que pode ser vencido por nós e o leão da tribo de Judá. Porque tem muita gente que pensa que Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, tem muita gente que pensa que Jesus é parte da criação de Deus e que, portanto, sendo parte da criação de Deus, pode ser domesticado. Mas Jesus não pode ser domesticado. Ele é o Deus encarnado que não pode ser domesticado. Nós podemos controlar gente, nós podemos prender pessoas, nós podemos dominar animais, nós podemos expelir demônios, mas nós não podemos controlar a pessoa bendita de Jesus. Nós não podemos prendê-lo, porque Ele é o Deus encarnado que não pode ser domesticado. Talvez você se pergunte agora, mas o que é que isso tem a ver com o texto? Parece que, num primeiro olhar, o texto não tem muita relação com essa reflexão de natureza introdutória, porque Marcos, ele narra alguns detalhes da atividade messiânica de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, está orando em sua atividade privada de oração, de repente Marcos dá um ritmo à vida de Jesus e ele vai para o seu ministério de pregação. Em seguida, Jesus avança mais um pouco e traz para relevo novamente o seu ministério de cura, porque ele cura um leproso. Então você tem aqui Marcos trazendo a lume os ministérios de Jesus, o ministério de oração, o ministério da palavra e o ministério da cura. Todavia, quando você olha direitinho o texto, quando você sai das linhas e vai para as entrelinhas, você consegue, como eu consigo, nós conseguimos concluir que esse texto sustenta essa verdade. Que verdade? Jesus é o Deus encarnado que não pode ser domesticado. E é olhando para o texto que eu quero fazer 3 considerações que irão naturalmente respaldar essa grande verdade. Posto isso, em primeiro lugar, por que Jesus é o Deus encarnado que não pode ser domesticado? Jesus é o Deus encarnado que não pode ser domesticado porque Ele não está sujeito às nossas orações. Repito, Jesus é o Deus encarnado que não pode ser domesticado porque Ele não está sujeito às nossas orações. Observe comigo o versículo de número 35, quando Jesus inicia o seu ministério, pelo menos aqui no texto, da oração privada, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que estavam com ele, achando, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios.
Perceba comigo, Jesus está em oração, num momento único com o Pai, cultivando e nutrindo aquela experiência. Eu acho isso aqui muito extraordinário, porque nós não temos a criatura falando com o Criador, nós temos o Criador falando com o Criador. Isso aqui é algo excepcional. Quando Jesus ora ao Pai, não é semelhante a nós, é algo que transcende. Jesus não é parte da criação, repito, Jesus é o Deus Criador, e o Deus Criador está falando com o Deus Criador, e de repente esse Deus Criador que está no deserto orando, é achado pelos discípulos. A essas alturas, os discípulos estavam frenéticos, porque Jesus havia sumido, ele se vai. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que Jesus estava dando plantão na casa da sogra de Pedro, a mesma estava enferma, com febre, ele vai até a sua residência, a cura, e muitos enfermos ficam à frente da casa da sogra de Pedro para serem curados. Jesus realiza muitas curas, muitos milagres. Depois disso, Jesus então vai para esse momento na madrugada, momento a sós com o Pai. Mas os discípulos então ficam preocupados porque tem mais gente para ser curada. E os discípulos então ficam procurando Jesus e de repente o acham orando, acham-no de joelhos na presença do Pai. E aí os discípulos dizem o seguinte: mestre, a multidão está aflita, vamos voltar para o posto de saúde, as pessoas precisam ser curadas. Eu não sei se você consegue ler comigo isso, mas o pedido dos discípulos está traduzindo o clamor das multidões. A multidão está clamando pela presença de Jesus. Onde Ele está? Nós queremos Ele perto de nós. Mais do que isso, nós queremos que Ele coloque a mão sobre nós e nos cure. Os discípulos então vão procurá-lo. Quando acham-no, mestre, a multidão está à tua procura. O que é que os discípulos estão dizendo? Eles estão clamando. Ao mesmo tempo, os discípulos estão pedindo, estão fazendo um pedido a Jesus: vamos voltar. Mas, amados, é interessante que Jesus, Ele não atende o clamor das multidões. Jesus não atende o clamor das multidões. Jesus simplesmente diz o seguinte: vamos para outro lugar, eu não vou voltar, eu preciso pregar em outros lugares, vamos para a Galileia, para os povoados vizinhos, eu vim para isto, eu vim para pregar o Evangelho. Amados, nós temos aqui Jesus frustrando a expectativa dos discípulos e das multidões, Jesus não atendendo o clamor, Jesus não atendendo o chamado, Jesus deixando claro que não é subserviente aos caprichos do povo. O povo quer cura, o povo quer libertação, mas Jesus simplesmente, de alguma maneira, ignora isso e diz: não, eu não vou me submeter a esse clamor, eu vou para uma outra missão, eu decido o que eu vou fazer aqui. Ninguém vai decidir o que eu vou fazer. Eu tenho autoridade. A soberania é minha, não é do povo. Não é o povo quem determina os meus passos. Eu que dirijo os meus passos. O Pai que dirige os meus passos. O Espírito que dirige os meus passos. É a Trindade Santa em ação, sem dependência alguma, andando aqui de maneira independente. E aqui, queridos, eu gostaria de fazer duas considerações práticas. Tenhamos cuidado para não transformarmos a oração numa entidade soberana. O que isto significa? Isto significa que muita gente confunde Deus com oração. Por favor, escute isso. Deus não é oração. Deus é outro. Oração é uma coisa, Deus é outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diz o seguinte: eu creio no poder da oração, dando atributos à oração, dando poder divino à oração.
Quando, no entanto, a oração não tem poder. A oração não tem poder. Quem tem poder é o Deus que responde orações. E tem gente que coloca a fé na oração e não em Deus. Alguém pode fazer a seguinte objeção: mas pastor, e aquele texto de Tiago, quando o apóstolo diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Isso mesmo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é que a oração pode, é que a oração pode muito em seus efeitos. E a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: quais são os efeitos? Os efeitos são as respostas de Deus. Se Deus não responde às orações, a oração não pode muito em seus efeitos, porque não tem efeito. Então perceba que se Deus não responde, a oração é vazia, a oração perde o seu significado. Então nós precisamos parar de fazer apoteose de oração, como se a oração fosse algo, irmãos, como se a oração fosse o próprio Deus. Quando, no entanto, isso pode chocar alguns, a oração, além de não ser divina, nem o meio ela é. Tem gente que diz o seguinte, certo? A oração não é Deus, mas a oração é o meio. Não, a oração não é o meio é Jesus. Eu vou até o Pai, não é através da oração, eu vou até o Pai através de Jesus. E se não for Jesus e o Espírito intercedendo por mim, eu não posso ir até o Pai. Não é por causa da minha oração fervorosa, ou em razão da minha oração de fé, que Deus me atende. É por causa da intercessão do Filho e do Espírito Santo. Eu estou envolvido no mistério da Trindade, mas tem muito evangélico que não entende isso, ou que não percebe isso, ou que não discerne isso, e que acaba fazendo uma mateologia da oração, divinizando a oração como se a oração fosse Deus, e desta maneira fazendo com que Deus seja sujeito às orações, quando, no entanto, Deus não está sujeito às orações. Então nós precisamos ter muito cuidado, em primeiro lugar, para não divinizarmos a oração, não transformá-la numa entidade soberana. Mas uma segunda consideração prática: tenhamos muito cuidado para não pensar que Deus só age quando é alimentado por oração. Às vezes a gente pensa que Deus é carente de oração. Tem gente que tem a seguinte suspeita quando não ora: Deus está com raiva, Deus está com... Sabe aquela suspeita? Quando você não faz o devocional, quando você não tem aquele momento particular com Deus, ou quando você falta ao culto de oração, o que é que Deus está pensando? E aí tem gente que pensa que Deus se alimenta de oração, canta aquele hino, de Cassiane: Deus não rejeita a oração é alimento. Irmãos, Deus não come, Deus não tem fome disso, Deus não é carente, Deus não fica fazendo beicinho, Deus não fica revoltado com isso. Quem é carente de oração somos nós. Quem é beneficiado pela oração somos nós e não Deus. Deus não precisa de oração. Quem precisa de oração é você. Quem precisa de oração é a igreja. Quem precisa de oração é o mundo. E outra, indo mais além, Deus costuma responder orações que não são feitas. Você tem aqui no texto uma multidão clamando. E aí Jesus simplesmente diz o seguinte: não, eu vou atender outros povos. Esses povos não estão clamando por Jesus. Essa multidão primeira aqui sabe que ele é o Messias e está clamando por ele. Mas essa segunda multidão que Jesus nos informa que vai até ela, não está clamando. Deus costuma responder orações que não são feitas, porque ele age da maneira que ele bem entende. Então, nós precisamos, amados, e essa conferência é uma boa oportunidade para nós deixarmos claro isso. Deus não está sujeito às nossas orações, Deus transcende isso. Deus não está sujeito aos círculos de oração, Deus não está sujeito ao nosso jejum, Deus não está sujeito ao nosso clamor, Deus não está sujeito a essas coisas. Ele responde se Ele quiser. E é bem verdade, como disse Jonathan Edwards, Deus faz questão, parafraseando as suas palavras, de agir soberanamente na história em resposta da oração do seu povo. Mas isso Ele o faz quando quer.
E você percebe aqui nesse texto Jesus não atendendo. Então, por favor, não pense que Jesus está sujeito à oração. Eu vou mais além dizer o seguinte a você. Talvez você esteja frustrado com Deus ou frustrada. Ah, pastor, Deus não está ouvindo. Ah, pastor, Deus não está atendendo. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Um certo ateu disse o seguinte: para alguém acreditar em Deus, tem que acreditar em 3 coisas. Primeiro, que Ele existe. Nós ultrapassamos isso porque acreditamos que Ele é. Segundo, que Ele ouve. E terceiro, que Ele está interessado em ouvir o que você tem a dizer. Então, por favor, eu não estou desestimulando você a não orar. Eu não estou querendo quebrar o ritmo de oração, dizer não ore mais, porque não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: você não tem direito de reclamar sobre um Deus que não é servo de você. Você não tem direito de ficar frustrado com um Deus que não tem quê. Ele não tem quê. Quem tem quê sou eu. Deus não tem quê. Não, Deus tem que responder. Uma vez uma senhora fervorosa encontrou com a minha mãe e, sabendo da situação, minha mãe tem um irmão, meu tio, obviamente, é alcoólatra. E você sabe que a vida de um alcoólatra ou alcoolista, como você queira, é bem delicada, afeta toda a família. E aí essa irmã disse o seguinte: me dê o nome dele, que eu vou fazer 7 semanas de campanha de oração. 7 semanas. E eu quero ver essa casta de demônio permanecer na vida do seu irmão. Minha mãe ficou muito alegre. Ora, quem é que não gosta de uma irmã que está disposta a ajudar em oração? Isso já faz uns 12 anos, eu acho. Meu tio continua bebendo ainda mais e mais. Sabe por quê, gente? Porque Deus não é subserviente aos nossos pedidos. Deus não é sujeito às nossas orações. Deus, Ele responde quando Ele quer, porque Ele não pode ser domesticado por nós. Ele não pode ser domado por nós. Nós não ditamos a regra, quem dita a regra é Ele, amém, queridos? Em segundo lugar, porque Jesus é o Deus encarnado que não pode ser domesticado? Porque Ele não está sujeito à nossa fé. Jesus não está sujeito à nossa fé. Observe comigo o texto, quando Jesus vai para as aldeias vizinhas, no versículo 38, 39, e no 40, um leproso se aproxima dele. Veja que coisa maravilhosa. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero ser limpo. Meus irmãos, vejam bem a atitude desse leproso. Ele se aproxima de Jesus, se prostra diante do mesmo e faz uma declaração de fé. Qual é a declaração de fé? Se queres, ou se quiseres, podes. Ao mesmo tempo que é uma declaração de fé, o leproso reconhece que a sua fé está sujeita à vontade dele. Eu sei que podes, e eu não duvido que podes, mas isso é uma declaração de fé. Podes, eu não tenho dúvida. Eu sou um leproso. Eu conheço um pouco do Antigo Testamento. Eu estou no leprosário. E eu sei porque eu estou afastado da sociedade. E eu conheço a tradição. E conhecendo a tradição, eu sei que o Messias vai curar leproso. Tu és o Messias, tu podes. Eu estou com uma fé alinhada com o Antigo Testamento. Tu podes. A fé deste homem era uma fé que estava baseada nas Escrituras, uma fé bíblica, mas uma fé bíblica que sabe que a cura não depende da fé, mas do Deus que está para além da fé. Se quiseres, podes me curar. À luz dessa declaração, queridos,
quero fazer uma observação. Nós precisamos, de uma vez por todas, concluir, de uma vez por todas, porque às vezes cansa, né? Nós precisamos concluir que o fato de termos fé em Jesus não significa que nós temos o direito de exigir. Perceba que esse leproso tem fé, e a fé dele é uma fé verdadeira. Mas mesmo com fé e com uma fé verdadeira, ele não exige. Aí eu piro. Quando eu vejo, eu não vou colocar a culpa no Soares, mas eu coloco a culpa naquela turma que fica comprando esse tipo de livro, porque consome quem quer. Aí tem o livro do R.R. Soares, Exija Seus Direitos, como tomar posse da bênção. Exija seus direitos, como assim? Que direito? Aí vem um Benihim, e tem muitos crentes que têm o livro do cara. Aí você entra na casa do crente e fica frustrado. O Benihim diz o seguinte: se você orar dizendo a Deus assim, se quiseres, isso aí não pode. Porque esse tipo de oração evidencia uma fé inoperante, é uma fé que não confia, é uma fé incerta, é paradoxal, isso tem que ser uma coisa mais... E aí vem a doutrina da confissão positiva, eu determino, eu decreto, eu exijo a minha cura em nome de Jesus, eu exijo a minha prosperidade financeira em nome de Jesus, eu decreto isso em nome de Jesus, eu decreto a transformação da minha família em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí é como se o nome de Jesus fosse uma mágica, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Exija seus direitos. Irmãos, Deus não come na nossa mão, Deus não deve a você nada. Deus não está devendo nada a você, escute isso. Deus não está lhe devendo nada. Se tem alguém em dívida aqui, é você. Deus não está devendo absolutamente nada. Ah, pastor, mas por que Deus? Eu não sei. Mas eu só sei uma coisa, tenho certeza e convicção: Deus não deve nada. Deus não é devedor nosso. Nós é que somos devedores. Ora, nós nos rebelamos contra o Senhor dos Exércitos, nós cerramos os nossos punhos e declaramos independência, saímos da sua presença, e Ele tem todo o direito de nos lançar no inferno, e de repente, com graça e misericórdia, Ele resolve nos trazer, e aí a gente chega e diz: eu exijo, eu determino o que, pelo amor de Deus? Eu não sei, eu fico pensando o que é que Deus pensa. Deus fica olhando assim, não sei o que esse cara está pensando. Senhor, o Senhor está vendo que eu tenho fé, então o Senhor está vendo que eu não duvido, então eu exijo agora a minha cura. Senhor, o Senhor está vendo que eu tenho fé, e aí você vai aprendendo os passos de como ter fé. Se o milagre não acontece, você volta à reunião para aprender aquilo que você perdeu. E aí você vai amadurecendo a sua fé. Vai amadurecendo a sua fé, vai amadurecendo. Esse texto aqui não cabe dentro da aula. Esse texto aqui é descartável. Esse texto aqui não entra, porque esse texto põe dúvida. Mas a minha oração nesta noite, queridos, é que Deus nos dê a fé do leproso. A minha oração nesta noite é que tenhamos a fé do leproso, que se prostra de joelhos diante da majestade santa e diz assim: Senhor, eu reconheço a minha miséria. Se o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. E ponto final, acabou aí. Não tem mais o que pleitear. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a verdadeira fé. Nós precisamos da fé do leproso e precisamos expulsar de uma vez por todas essa fé do Soares e do Benihim e de tantos outros. Amém, queridos? Amém. Em terceiro lugar, porque Jesus é o Deus encarnado que não pode ser domesticado, porque Ele não está sujeito às regras da religião. Veja o que Jesus faz com o leproso. Versículo 41, Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, o tocou e lhe disse: eu quero, meu filho,
ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Meus amados, este homem, o leproso, como vocês bem sabem, de acordo com as leis cerimoniais do Antigo Testamento, ele não podia estar em convívio, em sociedade. Ele estava marginalizado, um leprosário. Por alguma razão, ele explode em fé, porque ele fica sabendo da notícia do Messias, e ele sai quebrando as barreiras da religião. Não quero saber. A religião não permite, mas ele não quer saber, ele sai quebrando tudo. E aí ele vai até a presença de Jesus. Ele chega até a presença de Jesus e desesperadamente ele diz: Senhor, eu sei que está tudo errado aqui, o que eu fiz, eu quebrei um bocado de coisas, mas me escute, eu acredito, e se o Senhor quiser, pode me curar. Eu infiro isso pelas regras do AT, do Antigo Testamento, que o leproso certamente esperava uma palavra poderosa. Porque, como vocês sabem, se alguém tocasse um leproso, o tal se tornava impuro, a semelhança do leproso. Então, o Messias vem para curar, para libertar, para ressuscitar mortos, tal, etc. E quando ele vem para curar leprosos, amados, ele precisa, teoricamente, vir dentro das regras da religião, ou da tradição. Mas ele olha para o leproso, ele poderia dar uma palavra, ele poderia emitir uma palavra de cura, ser curado, como ele faz em outros casos. Mas ele estende a mão com compaixão e toca no leproso. E quando ele toca no leproso, a imundície do leproso não passa para ele, não. A pureza dele passa para o leproso. Aí acontece um milagre. Mas observe, ele toca. Ele não podia tocar. Mas quem disse que ele não podia? A religião? Mas ele cabe dentro das estruturas da religião judaica? Ele quebra o protocolo, a burocracia, toca, cura o leproso. E diante disso, queridos, eu quero fazer duas considerações práticas. Deus age fora dos limites da religião. Deus não está limitado ao templo, Deus não está limitado ao culto, Deus não está limitado à liturgia, Deus não está limitado ao horário, Deus não está limitado ao domingo, Deus não está limitado ao sábado, Deus não está limitado ao jejum, Deus não está limitado à nossa fé, Deus não está limitado ao gueto evangélico, Deus não está limitado à religião cristã, Deus não está limitado, Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é espírita, Jesus não é budista, Jesus não é do Islã, Jesus não é isso, Jesus transcende isso, Jesus transcende todos esses pacotes, está para além disso. Tem gente que diz assim, o Deus dos crentes, o Deus dos crentes é o Deus dos evangélicos. Peraí, tem esse panteão de deuses mesmo, um bocado. Num debate com o Mateu recentemente, a maior crise dele é essa, é o pluralismo. E aí a pergunta que ele sempre faz, e me fez na hora, foi: por que é que você está certo? Porque tem 35 mil denominações. Isso só dentro da sua esfera, seu escopo. E por que o seu Deus está certo? Então perceba a questão que é complexa. Jesus não está limitado a isso. E aqui Deus está agindo além dos limites da religião. Ele não está preso, ele não está engaiolado. E às vezes a gente pensa, queridos, que Jesus só age nesse contexto aqui. Tem gente que pensa que Jesus age no culto, no momento da ministração da palavra apenas, ou no momento do louvorzão, ou no momento da oração, como se fosse aquele momento. Não, Jesus transcende tempo e espaço. Nós estamos falando de Deus. E isso me faz lembrar de uma ligação que eu recebi há muito tempo, de um jovem, do outro lado da linha, um jovem, nunca mais vou esquecer disso na minha vida. Um jovem, André, disse a ele, disse: meu irmão, estou procurando uma igreja para congregar.
respeitosamente, eu disse: meu irmão, mas você é de qual igreja? Ele disse: não, eu não sou de nenhuma igreja, eu me converti há pouco tempo. E aí, mais uma vez, eu disse: mas você se converteu em que igreja? Aí ele disse: não, eu não me converti em nenhuma igreja não, eu estou procurando uma igreja. Aí eu disse: mas meu irmão, você se converteu aonde? Aí ele disse: eu me converti dentro de um motel. Aí eu disse: como assim, meu irmão? Dentro do motel? Ele se foi. Eu estava cheiradão de pó, com uma prostituta, e de repente aconteceu algo que eu não sei explicar. A única coisa que eu sei explicar é que eu não tive naquele momento de prazer, mas o mesmo pico de prazer, não consegui dar sequência aos meus prazeres de pecado. Me revoltei naquele momento, o efeito da cocaína baixou, passou. Ele ficou sóbrio, ele dizendo, rejeitou a prostituta na hora, se sentiu imundo e saiu dali entendendo que algo tinha acontecido, e esse algo era Jesus. E aí ele disse: pastor, Jesus me alcançou, eu só sei que eu não tenho mais o mesmo prazer que eu tinha, eu não consigo mais pecar como antes, eu não consigo pecar como antes, eu estou frustrado, eu quero uma igreja. Jesus estava agindo, o Espírito estava soprando num motel, fora dos cultos, fora dos templos. O Espírito estava soprando numa orgia. Deus pode estar alcançando o seu filho onde ele estiver agora. Deus pode estar alcançando o seu parente onde ele estiver. Deus pode estar alcançando o seu onde ele estiver. Não importa. Ah, pastor, eu queria tanto que fulano estivesse ouvindo essa palavra. Não. Deus está para além disso aqui. Ele age como Ele quer, como apraz a Ele. Ele é soberano. Amém, queridos? Mas a segunda consideração, dentro desse mesmo tópico, Deus age não apenas além da religião, mas Deus age de maneira inesperada. O leproso não esperava essa mão sendo estendida, ele não esperava o toque, ele esperava uma palavra, provavelmente. E Jesus resolve agir de maneira inesperada. E aqui, amados, algo muito interessante, nós colocamos condições para Deus agir. Nós temos em nossa mente um formato, uma condição sine qua non. Deus age assim. Vocês lembram dos discípulos quando eles vão atravessar o mar e deixam um barco para Jesus? E vocês sabem por que eles, no meio daquela escuridão, na contingência do mar violento, você sabe por que eles gritam: é um fantasma, quando Jesus vem andando sobre as águas? Porque eles tinham deixado um barco. E quando eles deixam um barco, a ideia é a seguinte: Jesus vem de barco. Jesus vem de barco. Jesus vai agir vindo de barco. Mas aí Jesus não vem de barco, Jesus vem andando. E aí a gente deixa barquinho para Jesus vir. A gente espera que ele venha de uma maneira. Ele vem assim. E aí, se ele age fora do padrão, não é ele, é um fantasma. Se ele age fora da denominação, não é ele não, é um espírito maligno, é Beelzebul, é enganação. E aí fica cada denominação e cada igreja querendo controlar Jesus. Não, Jesus é isso aqui. Não, Jesus é isso aqui. Não, Jesus é isso aqui. Não, Jesus está conosco. Ele não pode ser domesticado. É aqui eu quero concluir. Alguém aqui ainda presume que Deus pode ser manipulado? Tomara que não. Lembram das Crônicas de Nárnia? Primeiro filme? Finalzinho, quando a princesa Lúcia está no castelo com túmulos e Aslan está saindo e ela fica preocupada, diz assim: ele está indo embora, o leão, a figura de Jesus. E aí o Senhor Túmulos olha para ela e diz assim: ele é selvagem, ele não pode ser domesticado, ele é diferente de nós. Jesus é diferente de nós, queridos, nos transcende, está para além. Como disse o pastor Renan, não cabe no nosso bolso. Fecho aqui dizendo o seguinte:
nos aproximemos desse Deus com reverência e santo temor, porque Ele não é o Jesus cuja caricatura você criou. Ele é o Jesus que se revela ao apóstolo João no Apocalipse. E quando o apóstolo João o vê, seus cabelos são brancos como a lã e como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés como bronze no fogo. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto é como o sol no seu fulgor. De repente João cai como morto e a mão de Jesus vai para o João e diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas revivi. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Esse é o Jesus que nós pregamos, o Jesus que não pode ser parado. É interessante que quando você percorre o Evangelho de Marcos e chega no capítulo 15, você vai ver algo muito interessante: os sacerdotes prendendo Jesus, os sacerdotes, a religião prendendo Jesus. Jesus é amarrado, Deus está sendo amarrado, os homens estão amarrando Deus, e Deus se deixa amarrar pela religião e vai andando até a cruz, e pregam Deus na cruz, e Deus morre. Como assim, pastor? Deus morre? Deus morre. Não, essa teologia furada, não. Você acredita que Deus veio para o templo? Se você acredita que Deus entrou num templo, é a mesma coisa de Deus morrer. Deus não pode entrar no templo. Como é que isso acontece? Você não sabe explicar, eu também não sei. Eu só sei que Deus morre, mas ninguém pôde detê-lo. Ao terceiro dia, o túmulo de José de Arimateia é aberto, a pedra é removida, e esse Deus que não pode ser domado por nada, e muito menos detido pela morte, Ele renasce e ressurge, ressuscita e vivo está. Onde Ele está, pastor? Você está querendo vê-lo? Se alguém aqui está querendo ver esse Jesus, está disputando com um ateu, porque o ateu quer achar Jesus no universo. Achar Jesus no universo é a mesma coisa de tentar, como disse o Dr. John Houghton, físico de Oxford, em seu livro Deus Não Joga Dados, ele disse que tentar achar Deus no universo é a mesma coisa de tentar achar o relojoeiro dentro do relógio. E aí tem ateu querendo achar Deus no universo, quando no entanto temos um multiverso, e Deus está para além disso. E tem crente querendo provas de Deus. Deus não está aqui para dar prova, Deus está para além de nós, queridos. E nós precisamos nos prostrar nessa noite, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não sabemos como temos orado, a nossa oração é equivocada. Por favor, Senhor, nos perdoe. Por favor, Senhor, nos dê a fé do leproso. Por favor, Senhor, nos ensine a ser como esse leproso que te conhece e que diz: se quiseres, eu sou um leproso miserável, se quiseres podes curar-me. Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Ele cresça e que nós, apequenados, fiquemos. Convido você para orar nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, eu sei que o Senhor já teve, mas tenha mais uma vez misericórdia de nós. Nós queremos ser como esse leproso, que se aproxima de Ti e, não aguentando, cai de joelhos. Não nos permita, Senhor, ficar de salto alto na Tua presença, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que está sentado num alto e sublime trono, o Adonai, o soberano, o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas. E nesta noite, nós a Ti pedimos,
transforma-nos. Converta o nosso coração nesta noite, por favor, Senhor, a fim de que a nossa alma esteja sujeita a Ti, a fim de que a nossa existência se renda em totalidade ao Teu ser, porque Tu és, e nós apenas existimos porque Tu és. Tenha compaixão de nós, batiza-nos com graça nesta noite, e que possamos viver para a glória do Teu nome. Assim nós a Ti oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.